Olá pessoal, eu sou Oswaldo Júnior, gravando aqui para o canal Multicore das instalações da distribuidora Gibson em São Paulo, para uma conversa rápida hoje sobre uma placa-mãe da Gigabyte, tá bem? Essa é a Z370M Aorus Gaming. A primeira placa-mãe produzida no Brasil baseada em chipset Intel Z370. Vocês reparem o seguinte, moçada, vamos lá. Isso aqui é uma placa que fica um degrau acima das placas básicas. Eu diria que ela se posicionaria aí no topo das opções medianas, antes de entrar no grupo das placas realmente sofisticadas da Gigabyte, dentro dessa família Aorus, que é um brand novo, é uma marca nova que a Gigabyte trouxe mais recentemente, particularmente para confrontar essas placas com aquelas da família Republic of Gamers da Asus, as placas ROG, tá bem? Essa aqui fica no topo das opções medianas, até porque ela é uma placa micro ATX, ela é uma placa que tem, de acordo aqui com a caixa dela, 24.4 por 24.4 centímetros, tá? Lembrem sempre, pessoal, as placas que trazem chipsets Z são placas voltadas para um público de entusiastas, um público procurando opções para construir um PC um pouco mais caprichado, um PC que tem um conjunto de recursos um pouco mais elaborado, tá bem? Particularmente a questão do overclock é importante nessas placas. Essas são placas que nasceram para receber processadores da série K da Intel, que são aqueles que têm um multiplicador destravado e, portanto, permitem que você submeta esses processadores a overclock, que é o seguinte, para quem não está acostumado com a ideia, forçar o processador a trabalhar numa velocidade acima da velocidade de fábrica dele, tá? Para aqueles que não têm familiaridade com a ideia de overclock, vocês fiquem tranquilos, hoje em dia isso não é mais, como num passado distante, associado a estressar o processador, diminuir o tempo de vida útil dele, estragar a placa-mãe ou qualquer coisa desse tipo. Isso é uma bobagem, hoje em dia esse problema não existe mais, tá? O processador está preparado para isso, a placa está mais do que preparada para isso, tá bem? Vamos lá, o que chama atenção nessa placa? Vocês reparem, então, essa é uma placa voltada para os processadores Core i da 8ª geração, que são aqueles que atendem pelo nome código de Coffee Lake, tá? A microarquitetura é a Coffee Lake, ou Core i de 8ª geração. Como eu falei, essa placa faz todo sentido para processadores da série K. Você começaria aqui, por exemplo, com o Core i3 8350K e sobe por Core i5 da série K, chegando lá no Core i7 8700K, que é um monstro de processador, simplesmente permitiria construir aí uma máquina de um tremendo desempenho para praticamente qualquer tipo de tarefa mais exigente. Tá bem? Vamos lá, então, processadores de 8ª geração, o soquete é o 1151, com o qual já estamos acostumados há algum tempo, porém, claro, esse é um soquete que tem uma disposição de pinos, um layout diferente do soquete para os processadores da geração anterior, e o projeto elétrico dele também é diferente. Portanto, ele não é compatível com os processadores de gerações anteriores. Essa placa recebe processadores Core i de 8ª geração. Tá bem? Vamos lá, essa placa tem 4 slots de memória, o que significa que ela é expansível a 64 GB de memória DDR4. Obviamente ela recebe desde as memórias DDR4 das frequências básicas de 2133 MHz, diz a documentação da Gigabyte, até a casa das DDR4 de 4000 MHz, o que é uma tremenda frequência. Não é qualquer placa-mãe que pode receber que pode receber memórias com velocidades nessa faixa, tá? Então fabricantes hoje como Corsair, G-Skill e tantos outros aí especializados em memórias de alta performance têm opções de alta velocidade, né, para que você possa explorar essa característica dessa placa-mãe. Tá bom? Então, falei da memória, mencionei a questão do soquete. Vocês reparem o seguinte, essa placa tem 2 slots físicos PCI Express X16. Um deles é eletricamente um slot X16, o segundo eletricamente é um slot X4, o que significa que essa placa não suporta SLI, que é o uso de 2 placas GeForce simultaneamente, tá? 2070, 1070 Ti, 2080 simultaneamente é algo que não dá para construir numa placa dessa. É preciso partir
para placas da Gigabyte de uma construção mais sofisticada, opções acima dessa. Porém, essa placa suporta Crossfire X, então daria para instalar duas placas com chips de vídeo Radeon, ok, da AMD nessa placa-mãe, ok? Então dá para trabalhar com Crossfire X. Além desses dois PCI Express X16 físicos, ela tem dois PCI Express X1. Esses são slots que fazem sentido para aqueles que precisam, por alguma razão, de uma segunda placa de rede, por exemplo, seria instalado aqui, ou uma placa de som mais sofisticada que o subconjunto de som que já vem na placa-mãe, ou uma placa de captura, entre outras opções. Então tenho dois slots X1, dois slots físicos X16, sendo que o slot inferior é um X4 eletricamente, apesar de fisicamente X16. Beleza? O que mais? Outra coisa que eu achei bem legal nessa placa é que ela tem rede Gigabit da Intel. O chip controlador de rede é da Intel. Isso sinaliza excelente performance e baixa taxa de ocupação do processador. Está bem diferente de outras soluções de rede mais baratas. Os chips de rede da Intel ocupam pouco o processador, tá? E libera ele, digamos assim, para cuidar daquilo que realmente é tarefa dele. A placa conta também com 6 portas SATA 3 de 6 gigabits por segundo, obviamente suportando todos os formatos RAID mais comuns, o RAID 0, 1, 5 e 10. Tá? Essas portas recebem, claro, HDs mecânicos ou SSDs de 2,5 polegadas. E falando em SSDs, pessoal, uma característica que chama muito a atenção nessa placa, que diferencia ela muitíssimo das placas básicas e de muitas placas medianas, a presença de dois conectores para SSDs do tipo M2 que usem interface PCI Express 3 X4. Cada conector desse disponibiliza a banda de 32 gigabits por segundo ou algo próximo de 4 gigabytes por segundo, que é algo absolutamente insano. Individualmente, cada conector desse pode tirar proveito máximo dos melhores SSDs no formato M2 que existem hoje, tá bem? Inclusive, com esse tipo de construção, essa placa abre margem, se o usuário, se o interessado estiver preparado para o investimento, que é significativo, para colocar aqui dois SSDs do tipo M2 em RAID. Eu me refiro a RAID de striping, tá? De performance. E aí as taxas pico para mover dados, as taxas pico de transferência, seriam simplesmente brutais, né? Vários gigabytes por segundo de conteúdo sendo movido através do conjunto RAID com os dois SSDs. E além disso, pessoal, algo que é um diferencial importante, aí muita gente tem se enroscado com isso, não entendeu claramente ainda qual a proposta desse dispositivo. Tá aqui, ó. Essa placa está preparada para receber um Intel Optane Memory, que é um dispositivo que tem o formato de um SSD, ok? Porém, ele é um dispositivo usado para caching, ele é um acelerador. Isso daqui faz todo sentido para profissionais de criação, não só para esse público, mas particularmente para esse público. Pessoal que lida com edição de vídeo, modelagem 3D, CAD, animação, maquete eletrônica, entre outras aplicações. Os usuários que rodam softwares que são realmente pesados de criação de conteúdo e que precisam naturalmente de HDs mecânicos, HDs convencionais de capacidade grande, como por exemplo um Barracuda Pro da Seagate, que hoje está disponível em até 12 terabytes. Uma vez que você casa um disco desse com um dispositivo Optane Memory que vai instalado em um desses slots ou conectores M2, esse cara aqui atua acelerando fortemente a performance do disco mecânico, ok? Então fiquem com essa referência. E para quem continua confundindo esse cara com um SSD convencional, lembrem sempre, ó, esse cara está disponível hoje em 16 GB, que é o que eu tenho aqui em mãos, e também em 32 GB de capacidade, e ele não usa a memória que os SSDs convencionais usam. Esse dispositivo usa uma memória chamada 3D Crosspoint, que é uma memória que foi criada por um consórcio fechado entre Intel e Micron Technologies, que é um dos nomes mais importantes do mundo quando nós falamos de memória, tá bem? Então, placa compatível com o Intel Optane Memory, que é um dispositivo que tem uma proposta muito interessante, em particular para os profissionais de criação. Sobre o áudio dessa placa-mãe, pessoal, vocês reparem que
o controlador aqui é um ALC 1220, que é um chip controlador presente na absoluta maioria das placas-mãe sofisticadas que nós encontramos hoje, um controlador da Realtek, ok? E nessa placa ele fica numa região que foi separada do restante da placa-mãe. Existe um recorte no PCB, na placa de circuito impresso propriamente dita, para isolar os componentes do áudio de crosstalking e outros tipos de interferência que venham dos demais componentes eletrônicos da placa-mãe, tá bem? Então, a parte de áudio isolada do restante da placa-mãe, o controlador eu já mencionei, e uma coisa que chama atenção aqui é a presença de capacitores Wyma e os Nichicon Fine Gold, que são capacitores de excelente qualidade e que nós encontraríamos normalmente apenas em placas de som separadas, sofisticadas ou em equipamentos como mesas de som e afins. Então, áudio mais elaborado, o áudio aqui é de 8 canais, tá bem? E depois de ter falado sobre o som da placa e a rede, vamos dar uma olhada aqui nos demais conectores e portas do Back-I/O. Então, moçada, olha lá, essa placa tem 6 portas USB 3 traseiras, ok? Eu tenho um conector PS2 aqui que muitos estranham, né? Ele está presente aqui ainda, acredito eu, principalmente porque pede-se isso em licitações. Como essa é uma placa construída no Brasil, ela é uma opção para atender licitações, onde pede-se por uma opção um pouco mais sofisticada. E muitas vezes lá nos editais existe a presença ainda do PS2. Então vamos lá, 6 USB 3, o conector de rede eu já explorei com vocês, inclusive eu falei que o chip controlador de rede é da Intel. Vocês lembrem também que o conector RJ45 tem proteção sofisticada contra descarga eletrostática, tá? Para que um raio entrando pelo cabo de rede não obrigatoriamente vá destruir a sua placa-mãe. Então existe proteção aqui contra descarga eletrostática, tá bem? Que mais? Eu tenho aqui também uma saída HDMI, além da DVI, e que mais? Tenho aqui uma portinha USB tipo C 3.1 Generation 1, o que significa que ela tem banda de 5 gigabits por segundo, tá bem? As portas USB 3.1 tipo C mais rápidas são as Generation 2, que tem banda de 10 gigabits por segundo. Essa aqui é de 5 gigabits por segundo, não pensem vocês que isso é pouco, isso significa 625 megabytes por segundo de taxa pico, tá? O que é um número insano quando falamos de USB, tá bem? E nós sabemos que os dispositivos USB mais rápidos compatíveis com essa banda vão te entregar na prática os mais rápidos disponíveis hoje, alguma coisa próxima de 550 megabytes por segundo de taxas de transferência. Tá bem? Eu falei das portas USB, vale lembrar que essa placa-mãe tem também um conector aqui embaixo, ó, perto das 4 portas principais SATA 3, que é um conector para portas USB 3 frontais. Tá? Isso aqui é muito importante, né? Obviamente para uma placa dessa escolhe-se um gabinete um pouquinho mais caprichado para que se possa usar portas USB 3 frontais. Tá bem? O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Essa placa também conta com um conector TPM, que é para um componente chamado Trusted Platform Module. Quando eu falo de licitações, geralmente o pessoal pede isso para atender licitações para órgãos públicos que lidam com informação delicada, sigilosa e afins. Então, Trusted Platform Module é um chip, tá, conectado aqui nessa entrada específica que cria uma área protegida onde são armazenadas e manipuladas as suas senhas, certificados digitais e chaves criptográficas. Vocês reparem que a placa está preparada para isso. Eu falei de overclock, tá? Já chegando para o finzinho da nossa conversa aqui, moçada. Coisas que importam muito nesse cenário de overclock. O VRM dessa placa-mãe tem, 3 tem 7 fases na região do processador. Eu tenho dissipadores de calor em cima de alguns dos componentes mais críticos do VRM, claro. Essa placa tem 4 conectores para ventoinhas ou fãs e 6 sensores de temperatura posicionados de forma estratégica aqui por toda a placa. Tá? Junto com alguns dos elementos críticos aqui, as fases do VRM, eu tenho capacitores sólidos de qualidade, que é algo mandatório numa placa que tem a proposta de overclock. Tá bem?
Pessoal, eu acredito que é isso. A plaquinha tem uma construção caprichada, tá? Por se tratar em particular de uma placa micro ATX, é impressionante aqui o fato dela ter, por exemplo, 2 conectores para SSDs M2 até o tamanho 2280, né? Os de 80 milímetros de comprimento, e o suporte a memórias de alta frequência, que também é um diferencial, junto com o controlador de rede Intel e outros pequenos caprichos aqui que a Gigabyte adotou. Tá bem? Deixa eu só dar uma olhadela aqui para ver se eu não esqueci de algo. Tá lá, ó. Obviamente a placa é compatível com RGB, ela pode receber aí os strips RGB, e a Gigabyte tem o software dela, que é o RGB Fusion, que te permite configurar e controlar essa iluminação RGB de N formas a seu gosto. Tá bom? É isso aí, moçada. Então a Z370M Aorus Gaming, plaquinha caprichada, numa faixa de preço camarada para uma placa com chipset Z370. Eu agradeço o pessoal da Gigabyte aí que me cedeu a placa para essa conversa, o pessoal do Multicore que vai colocar esse material, esse conteúdo no canal deles, e a Gibson Distribuidora que cedeu o espaço para essa gravação, beleza? Eu retorno em breve aí. Um abraço para todos.